Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família, seu dia, seu ano. 2026 chegou e chegou com um som alegre. Cante, ó estéreo. Você tem cantado? Tem louvado o Senhor? Tem já agradecido? Fez os cultos em ação de graças? Está no programa de leitura da Bíblia em um ano? 3 capítulos diários de segunda a sexta, 4 no sábado, 4 no domingo. E você lê a Bíblia em um ano. Já fez o painel dos sonhos? Tem visualizado, profetizado, declarado? Precisa. Vamos, se envolva com coisas saudáveis. A palavra é: pense grande. Vamos, limpa o terreno. Tira qualquer coisa que possa ser um atraso. Firma as estacas. Estica as cordas, porque a promessa é que vamos crescer para a direita e para a esquerda. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Nada de retrocessos, de oscilações. Não. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Gente, que coisa maravilhosa! Quando você brilha, quando você toma a decisão de que você vai viver como luz, como sal, e que você vai viver como eu li esses dias: a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, brilhando e brilhando, impactando as pessoas, como disse Paulo, como estrelas brilhando no meio de uma geração corrompida. Quer dizer, você se torna aquele ponto de luz aqui, ilumina, e as pessoas, só de olhar para você, já percebem que há algo diferente, porque pensamentos têm presença, sentimentos têm presença, palavras têm presença, geram uma atmosfera, uma frequência, e não é uma delícia? Quando você está com alguém que brilha, que acrescenta, ela traz paz, ela traz alegria, a presença dela é agradável. Você percebe que há algo diferente, porque o coração dessa pessoa está possuído por Deus. Ela vive com convicção de fé. O mundo não tem poder sobre ela, as circunstâncias não afetam a vida dela. O que está acontecendo aqui fora não é o que determina a vida dela, mas o que ela acredita é que a mantém firme. A palavra que é viva e eficaz está no coração dela. E a palavra, ela é capaz de discernir pensamentos e sentimentos. Então, pela palavra, ela consegue ver o que está errado e ela já corrige. Porque, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, guarde. Quem guarda sou eu. Então, eu ouvi, opa, esse jeito aqui está errado, esse pensamento.
esse comportamento. Opa, essa intenção não está certa, essa motivação, não, está desalinhado, não quero isso. E a pessoa vai corrigindo, ela vai fazendo os ajustes, porque ela sabe que ela tem que cooperar com Deus, e o que ela tem que fazer, Deus não vai vir aqui para fazer por ela. E ela quer muito ser esse instrumento de luz, de cura, que ilumina, e basta você colocar um pouco de luz para as trevas se dissiparem. A gente sabe quando tem luz no lugar. A gente sabe. E Deus nos chamou para sermos luz e brilhar, brilhar, brilhar. Através do nosso comportamento, da nossa influência, das nossas boas obras. Porque é verdade. Tem gente que hoje tem problemas com Jesus por causa de muitos crentes. Muitas vezes a única Bíblia que uma pessoa vai ler é você e no seu trabalho. É você na sua vizinhança. E nós precisamos parar e fazer essa pergunta. Eu tenho sido uma boa influência no meu trabalho? Na minha vizinhança, na minha casa? As pessoas estão se apaixonando por Jesus, por minha causa, por conta do meu caráter, do meu estilo de vida. Por favor, tem muita gente que se apresenta como crente. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou cristã. A Iana, ela está na América servindo o Senhor, e ela faz um curso, e ali na sala dela, todos, mais mulheres, se apresentaram como cristãs. Todos eram cristãos. Até a professora se apresentou como cristã. Mas olha só, a mulher mentia, tinha regras ali, eu não vou contextualizar, e ela mentia, ela queria infringir as regras e dizia para as alunas, para os alunos, bom, se o supervisor chegar aqui e fizer uma pergunta, porque eu não podia comer na sala, não sei o quê, e aí então se perguntar o que é esse copinho aqui, o que é isso aqui, o que vocês vão dizer? Ela treinou a sala dela para mentir, mas pior, porque eu sempre falo, para mim não é pior, é pior a audiência, porque eu vejo gente criticando, porque tem esse aqui, porque tem aquilo ali, mas pior é quem dá audiência, é quem concorda, entendeu? É quem concorda com aquilo lá. Não, porque tem essa bagunça, porque eu discordo disso, mas tem audiência. Tem gente que dá audiência para as coisas mais bizarras. E aí, o que as alunas diziam? Então, se ele perguntar, o que vocês vão dizer? Não sei. E elas repetiam em coro. Não sei, não viu. E isso aconteceu algumas vezes, mas a Iana, que foi fundamentada na palavra viva, sabe? Que construiu a casa na rocha, teve a coragem de falar para a professora, sozinha, no meio daquela sala. Professora, eu não posso. Se o supervisor me perguntar, eu vou ter que falar a verdade. Eu não vou mentir. E por 2 vezes, ela se manifestou ali corajosamente, se levantou corajosamente. Bom, resumindo a história, essa professora acabou saindo de lá, e aí uma das alunas veio até ela para se desculpar e dizer, você me constrangeu.
Eu fui constrangida por você, porque eu sou de tal igreja, inclusive uma igreja brasileira, até conhecida, eu sou professora da escolinha lá, e eu ensino os alunos que eles não podem mentir, mas eu estava fazendo parte de todo esse grupo que aceitou mentir. Dentro de mim, quando eu ouvi você falar, me incomodou. Você foi corajosa, eu fui covarde. Olha a luz, olha o exemplo, olha a coragem, porque Deus nos deu o espírito de coragem, não de covardia. E muitas vezes tem gente concordando com aquilo que é errado por covardia. Tem gente se calando diante do sistema deste mundo por covardia. Não foi o que queriam fazer com os 3 jovens em relação à estátua? E eles corajosamente se levantaram e não se curvaram àquele sistema, o sistema da Babilônia? E preferiram a fornalha a ceder para aquele sistema e pecar contra Deus? Eles brilharam, foram os únicos que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, diante daquele sistema, e enfrentaram o rei. E o rei chegou todo, ó, se vocês, eu vou tocar os instrumentos, se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês na fornalha ardente. Vocês vão para a fornalha. E eles olharam e disseram para o rei, ó rei, é o seguinte, se o nosso Deus quiser livrar, você está dizendo que ninguém... Ah, porque ele disse assim, e eu quero ver quem é que vai livrar vocês das minhas mãos. E os 3 jovens olharam para ele e disseram, olha rei, é o seguinte, se o nosso Deus quiser livrar, ele vai livrar. Quer dizer, você não tem a última palavra não, cara. Ah, mas não tem mesmo? Mas se ele não quiser livrar, não vai mudar nada. Meu Deus, como eu amo pessoas de convicção. Não vai mudar nada. Nós não nos curvaremos diante da sua estátua. Mas tem um monte de crentes se curvando diante do sistema deste mundo. Se você não concordar, você está fora. Se você não mentir, você vai perder o emprego. Olha, como é que você vai se levantar no meio dessa sala e dizer que você não vai mentir? Ninguém vai gostar de você, vai achar que você quer aparecer, vai isso, aquilo. Pensem o que quiserem. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei o que está dentro de mim. E eu não vou negar a minha fé. Que todos me odeiem. Mas eu não vou negar a minha fé. Aliás, se ninguém se incomoda com você, você precisa prestar atenção. Por quê? O Senhor deixou claro que nós seríamos perseguidos por fazer o que é certo. E ele ainda disse nas bem-aventuranças que bem-aventurados nós somos abençoados quando somos perseguidos, injustiçados por amor dele, por fazer o que é certo. Jesus ainda disse, eu não vim trazer paz, não, eu vim trazer guerra, porque quando você decidir por mim, você vai começar a ter problema dentro da sua própria casa. E é verdade. Quantas vezes a gente dentro de casa começa a ter problemas? Às vezes até com o próprio cônjuge por decidir fazer a vontade de Deus. Mas você vai ter que escolher um lado. Você vai ter que escolher um lado. Gente, eu já falei para pessoas que estavam trabalhando comigo que viviam em cima do muro. Ei, você vai ter que escolher um lado, amigo. A vida é como uma escada, não dá para levar tudo. Uma vez eu disse para uma liderança,
Eu dava uma direção para ele, aí ele saía, falava com não sei quem e por covardia acabava fazendo de uma outra maneira. E eu disse para ele, bom, muito bem. Você prefere ter problema comigo, ter problema com Deus, porque o que eu estou dando, a direção que eu estou dando a você, ela é bíblica, do que ter problemas com as pessoas? Meu querido, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o principal? E tem gente que tem perdido o lugar, perdido o principal, porque ele quer abraçar o mundo. Ele quer estar bem com todo mundo, ele quer estar bem com o mundo, na verdade. Ele não quer se posicionar, ele não quer ocupar o lugar dele, ele nunca ocupa. E depois pergunta, por que não está bem? Porque não trabalha aqui dentro, não há convicção, não está brilhando diante dos homens, ninguém está vendo diferença nenhuma. Tem gente que não tem diferença nenhuma. Ele é igual a todo mundo. Mas o cristão de verdade, ele é igual a Cristo, ele não é igual ao mundo, igual a todo mundo. Ele tem uma linguagem diferente, o estilo de vida. Eu sempre falo para os líderes nas minhas reuniões, quando você lê sobre o sacerdote, na Bíblia, todo mundo conhecia, dava para reconhecer um sacerdote na rua, porque as roupas, as vestimentas, a postura dele era diferente. A roupa dele era completamente diferente. Então, vem cá. As pessoas conseguem perceber que elas estão diante de uma autoridade espiritual? Se você é uma autoridade espiritual, as pessoas conseguem perceber, não, essa pessoa aqui não é uma pessoa comum. Ela é uma autoridade. Você aí no seu trabalho, enfim, na sua casa, na vida, no trânsito, no mercado, na padaria. As pessoas conseguem perceber que está diante de um cristão? Porque você tem convicção de fé, você vive a palavra, o temor está em você, a coragem é sua marca, porque a marca de um cristão de verdade é a coragem. Meu amigo, o justo é intrépido como o leão. O justo não foge, não baixa a cabeça, não concorda com aquilo que está desalinhado de Deus. E tem gente que não precisa nem de pressão. Ele simplesmente se curva ao sistema por covardia, porque tem medo de ser criticado, tem medo de ser julgado, tem medo de ser rejeitado, tem medo de problemas. Ei, se você vive, como disse Paulo, se eu vivesse para agradar todo mundo, eu não seria servo de Cristo. Pedro disse, é melhor obedecer a Deus do que a homens. Em toda a Bíblia, nós somos orientados a ficar com Deus, ainda que custe a nossa vida, custe algo que para nós é importante. Mas não foi o que Jesus falou? Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, sofra perda se necessário, pega a sua cruz e siga-me. Diga não para o sistema do mundo, não se acovarde, não seja dependente emocional dos outros, dependa de Deus, dependa da fé.
Para de perseguir o amor de pessoas e receba o amor de Deus. Faça o que é certo, tenha convicção do que é certo e faça o que é certo diante de Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não vou dar lugar à ansiedade, com medo do amanhã. Eu vou lançar tudo no meu Senhor e viver o dia que se chama hoje. Eu tenho agora. Eu não tenho amanhã. O ontem já foi. Eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer hoje. Olha aqui, ó. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ou seja, a única maneira de nós sermos honrados e promovidos aqui é por Deus. É por Deus. É a bênção de Deus. Porque quando Deus promove, está promovido. Quando Deus dá uma ordem, está dado. É só você lembrar dos reis. Davi primeiro foi ungido por Deus, depois pelos homens. Agora nós temos aqueles que se auto-ungiram, proclamaram rei. Absalão. Absalão foi ungido pelos homens, mas não por Deus. E fracassou. Adonias foi ungido pelos homens, mas não por Deus. E fracassou. Salomão foi ungido por Deus e depois pelos homens. E foi bem sucedido. Davi foi ungido por Deus e depois pelos homens. Foi bem sucedido. O Saul foi ungido por Deus, mas não valorizou a unção do Senhor. Perseguiu a aprovação dos homens, desobedecendo todas as direções que Deus dava a ele. Foi rejeitado, perdeu o destino dele. Jeroboão foi ungido pelo Senhor, mas não viveu na dependência de Deus, fez tudo errado. E assim atraiu um exílio terrível para a nação. As 10 tribos que estavam com ele desapareceram e ele destruiu com a vida dele, com a descendência dele. Nós precisamos da aprovação de Deus, da bênção de Deus, da honra que vem do Senhor, da unção do Senhor. Porque quem exalta é Deus, quem promove é Deus, quem levanta é Deus. Olha aqui, ó. Nós temos que pedir isso aqui. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Faça essa oração. Senhor, é isso que eu quero. Porque eu sei que sem isso aqui eu não vou ter um grande ano, meu Deus. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então eu preciso da paz que o Senhor me dá. Aqui fora, muitas vezes teremos guerras. E muitas guerras. Para de ficar aí, ó, perseguindo a paz aqui fora e matando aquela que vem de Deus. Porque a paz verdadeira é aquela que o Senhor nos dá. Não tem nada que nos dá mais paz do que saber que estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, ainda que o mundo esteja vindo contra nós. Acabei de falar dos 3 jovens. E Daniel? Que quando ficou sabendo daquele decreto, ele preferiu ficar com Deus, com a paz que vem de Deus. E fora, quando ele ficou com Deus, o que ele atraiu para a vida dele? A cova dos leões. Mas confiou, porque ele fez aquilo por fidelidade. Ele preferiu ser jogado na cova dos leões do que se afastar de Deus. Deus está à procura do Daniel, dessas pessoas que são inteiras, dos 3 jovens,
de corações inteiros, para mostrar a força dele, de gente que teme a ele de verdade, pessoas que decidiram viver uma vida rendida, submissa, uma vida de verdade, pessoas que praticam uma fé corajosa. Levanta. Deus tem um grande ano para você, você sabe disso. E você não vai permitir que um padrão velho e derrotado permaneça aí na sua vida. Eu vejo o amor de Deus sendo derramado nos corações. O Senhor está aqui dizendo, olha a promessa que eu dei a você para esse ano. Olha o que eu vou fazer na vida dos fiéis. Não joga o seu tempo, a sua vida, o seu ano fora, protelando decisões. Faça o que é certo hoje, agora. Porque você tem hoje, agora. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, Senhor, que está comigo neste ano novo. O ano que chegou com um som alegre, com uma promessa que é um estrondo, que é um presente. E eu peço com a força da minha vida que a palavra tenha possuído os corações e entrado de forma revelada, colocado luz e já levado a um alinhamento. Eu vejo o Senhor insistindo, não perca o tempo. Efetuem as mudanças agora. O tempo está passando. Plante a boa semente. Se alinha comigo, porque eu quero fazer aquilo que eu prometi. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e oro para que todos, Senhor, estejam se vestindo desse manto de justiça, porque o reino do Senhor, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito, Senhor. Oh, meu Deus, eu abençoo o teu povo com esse entendimento. Eu agradeço demais por tudo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. E eu profetizo, Senhor, abundância na vida destes fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha mudado vidas para sempre. Que o temor do Senhor tenha repousado nos corações. O espírito de temor. Muito obrigada por tudo, peço a tua bênção, dou a minha bênção, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos, com as nossas portas abertas, prontos para apoiar você. Esteja entre nós, conta com a gente. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 25 de janeiro, às 9 horas. Início do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Nós daremos a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2026 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Faça com todas as suas forças e você nunca mais será o mesmo. Meus projetos de conquistas para 2026. Ano que chega com um som alegre. Pense grande. Feliz 2026.